bem? Eu sou Gustavo Fraga, cirurgião bucomaxilofacial, e eu acabei de gravar a terceira aula da série do computador ao bloco cirúrgico. Tá certo? A aula essa que você vai assistir agora. Então, uma boa aula, aproveitem bem o conteúdo e até um próximo vídeo. Um forte abraço, não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube, Digital Ortho, o nosso site www.digitaortho.com e aguardem a nossa web residência. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês e hoje eu vou registrar aqui para vocês o terceiro vídeo da nossa série do computador ao bloco cirúrgico. Nós acompanhamos aí as duas primeiras aulas, os dois primeiros vídeos de Romero, onde ele mostrou para vocês o iniciozinho, né, de como a gente trabalha, de como a gente faz aqui na nossa clínica, do tratamento da semana que antecede o dia da cirurgia, e vocês vão ver na conclusão desse vídeo o que é que fecha esse ciclo, né? Então, desde a preparação do aparelho ortodôntico até a oclusão final da paciente pós-operada dentro do bloco cirúrgico. Só que para a gente partir para esse momento, eu preciso mostrar para vocês aqui agora como é que funciona o planejamento cirúrgico propriamente dito em 3D aqui no software antes da gente ir para o bloco cirúrgico. Então aqui está a nossa paciente, Rafaela Roberta, está pronta para operar. A gente faz as fotos segundo os preceitos que Romero falou para vocês no segundo vídeo, na segunda aula. Essas fotos eu insiro aqui no nosso software. E fora essas fotos, a gente insere várias outras coisas que a gente precisa para realizar o planejamento virtual. Dentre elas, a gente constrói o que a gente chama de crânio composto. Mais na frente, vocês vão ter uma aula específica de como isso funciona. Mas na frente vocês vão ter uma aula de como é que eu monto esse crânio composto aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então a gente parte da tomografia do paciente. Na sequência, a gente faz a inserção dos modelos, os modelos digitalizados, tudo isso a gente faz dentro do software, né? Em seguida a gente constrói o tecido mole do paciente. Nesse tecido mole que a gente faz o planejamento, porque ele é fidedigno, é a pele do paciente, né? E a gente insere a fotografia didática do paciente para que a gente possa mostrar à paciente como é que ela vai ficar depois de simulado no computador. Então esse aqui é o que a gente chama de crânio composto, tá certo? Eu vou diminuir aqui a quantidade de informações para a carta gráfica não ficar muito pesada. E aí, a partir do momento que a gente tem esse crânio composto, tem o software completamente alimentado, tem todas as fotografias, tem os modelos escaneados da paciente em oclusão final, né? A gente tem aqui os modelos da paciente, modelo superior, nós temos o modelo do arco inferior, a paciente em oclusão final, que a gente escaneia para poder trazer para dentro do software e montar aquele crânio composto. Tudo isso a gente vai ensinar para vocês como é que faz, tá certo? A intenção dessa aula, na verdade, é mostrar como é que a gente sai aqui do computador e a gente vai para o bloco cirúrgico e principalmente o passo a passo lá no final do planejamento propriamente dito, tá certo? Essas construções a gente vai ver durante todo o curso, durante toda a web residência, tá certo? Vocês vão cansar de ver como é que faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Então a partir do momento que a gente está municiado, que o software está municiado, que o software está alimentado com esse crânio composto, né, a gente parte para o planejamento propriamente dito, tá? Então como é que funciona esse planejamento? O planejamento ele obedece os princípios e preceitos da cirurgia ortognática. Isso não muda. Tudo aquilo que vocês vão aprender durante a web residência, que é fundamental para a execução de um planejamento ortocirúrgico, seja da ortodontia, seja da parte cirúrgica, isso não muda,
tá certo? O computador, o software, eles são apenas uma ferramenta atual e nova para a execução desse planejamento. Que outrora nós fazíamos as cirurgias de modelos com os modelos de gesso e nós fazíamos essas cirurgias utilizando a plataforma de Erickson. Aqui não, a gente vai utilizar o computador para executar esse planejamento. Mas os princípios são os mesmos, tá certo? Uma boa análise facial você tem que fazer do paciente, um bom preparo ortodôntico o paciente tem que ter, todos os valores, né, e números e todos os valores importantes devem ser registrados para a gente poder o quê? Fazer um adequado posicionamento dos incisivos centrais superiores. A partir desse posicionamento dos incisivos centrais superiores, a gente encaixar a nossa mandíbula na nova posição, a gente encaixar a nossa mandíbula e o segmento maxilomandibular na nova face do paciente. Então, os princípios são os mesmos. A partir do momento que a gente chega nessa fase, nessa etapa, onde a gente tem o crânio composto da paciente montado e a gente tem a paciente na sua posição original, que eu coloquei aqui do lado no software, que é a posição original da paciente. A paciente tem essa mordida aberta, a paciente tem um perfil padrão 3, não é isso? Então, a partir desse momento, e com todos os nossos dados da análise facial, nós vamos começar a trabalhar o planejamento virtual propriamente dito. Esse planejamento virtual, ele começa com uma manobra do software ainda, que é onde você vai precisar colocar os modelos em oclusão final. Isso se faz dentro do software, nesses dois passos. Então, quando eu clicar aqui, vocês vão observar que a mandíbula vai encaixar, os dentes inferiores vão engrenar com os dentes superiores naquela oclusão final que foi escaneada, que eu mostrei um pouquinho atrás dos modelos. Então, é esse movimento. Então, a partir daqui, a paciente ou o paciente em oclusão final, a gente vai iniciar o nosso planejamento, tá certo? Esse planejamento é balizado e baseado na nossa análise facial, que é feita da paciente. Então, o primeiro defeito que o primeiro passo que a gente dá no planejamento virtual é a correção da linha média. Essa correção da linha média, ela foi feita em 0,5 milímetro para a direita. A paciente tinha 0,5 milímetro de linha média desviada para a esquerda e a gente corrigiu essa linha média em 0,5 milímetro para a direita. Observem aqui esse movimento sendo realizado. É um movimento pequeno, onde a gente faz essa correção. Nós marcamos no software as medidas, então a gente observa 0,42 e a gente faz a correção e a paciente ficou com 0,008, 0,42, 0,008, 0,50, foi corrigida essa linha média em exatos 0,5 milímetros. Na sequência, o segundo movimento que a gente faz é observar se a paciente tem o que a gente chama de quente, né? Se essa paciente tem um canino mais para baixo do que o outro, se tem alguma assimetria em relação transversal, e é o momento da gente fazer essa correção aqui agora. Então foi feita uma correção no quente da paciente de 0,5 graus e a gente observa que não foi feita uma correção maior, achou-se que não se era necessário ou sobrecorrigir ou corrigir por igual, mas foi feita uma correção mínima desse quente da paciente para trazer mais simetria ao bordo inferior da mandíbula dela. Uma pequena correção do quente. Na sequência, a gente corrige o que se chama de yaw. A gente coloca a paciente numa posição ínfero-superior. Nessa posição ínfero-superior, a gente vai observar se os cotos proximais estão tendo muita interferência com a movimentação que foi feita na mandíbula da correção da linha média e do quente, né? Se tiver essa interferência, nós podemos fazer uma correção de yaw, que é feita no sentido horário ou anti-horário. Nesse caso, nós não fizemos porque não achamos necessários. O importante
nesse momento é verificar a posição dos caninos clinicamente e dentro do programa. Então, os caninos, foi detectado na análise facial da paciente que esses caninos não estavam, o canino direito não estava muito na frente do esquerdo, ou o canino esquerdo não estava muito na frente do direito, 18,13 mm para 17,50 mm. Então, optou-se por não corrigir o IOL. Em se tratando de uma paciente classe 3, a gente vai para o próximo passo, que é o plano oclusal. E esse plano oclusal, a sua normalidade, ela vai girar no 3D em torno de 4 a 9 graus. 5 e 8 graus seria o ideal, mas pode variar de 4 a 9 graus. Então a gente fez uma correção no sentido horário de plano oclusal, se tratando de uma paciente classe 3, a gente diminui o pogônio da paciente e a gente traz para a paciente um terço médio que a paciente necessitava no nosso planejamento, né? Na sequência, nós vamos fazer o posicionamento dos incisivos. Então, esse posicionamento se faz anterior-posterior e vertical. Então, foi realizado um avanço de 3 milímetros e uma impacção de 1 milímetro. Então, o movimento se faz em conjunto. Todos os movimentos se fazem em conjunto com a paciente ou com o paciente na oclusão final. Observem que todos os movimentos que foram feitos, o segmento maxilomandibular se mexe em conjunto. Você não mexe a maxila para depois mexer a mandíbula. Você faz um movimento dos segmentos em conjunto. E na sequência foi feita uma correção dos cotos mandibulares. Não foi previsto para essa paciente uma correção de mento. E a gente finalizou o planejamento dela dessa forma. Na sequência, nós fizemos uma pequena correção do planejamento dela, desse rascunho que nós fizemos. A gente, às vezes, abre um slot, faz o planejamento, ficou bom, não ficou, o que é que a gente achou, o que é que a gente não achou, e aí, na sequência, a gente parte para o planejamento final, propriamente dito. Então, nessa sequência, a gente ficou na dúvida se a gente operava o mento ou se a gente não operava o mento da paciente. E aí, dentro da nossa filosofia de trabalho, essa decisão nós já fizemos de várias formas. Planejando o mento perfeitamente, indo para o bloco cirúrgico e começando a cirurgia pelo mento. Planejando o mento, inclusive em 3D, fazendo guias de mento, indo para o bloco cirúrgico e operando o mento. E operando o mento ao final de toda a cirurgia. Nós temos levado em média 2 horas e meia dentro do bloco operatório na cirurgia. A paciente ainda não apresenta um edema importante, de relevância, e a gente tem deixado essa decisão para o bloco cirúrgico, né? Então, no vídeo do bloco cirúrgico, mais para frente um pouquinho desse vídeo aula, vocês vão ver o que é que a gente, no final das contas, decidiu em relação ao aumento dessa paciente, tá certo? Então tá aí o planejamento cirúrgico da paciente. Vamos ver uma apresentaçãozinha do caso, né? Aqui a gente pode mostrar para a paciente como ela era antes e como ela vai ficar depois da cirurgia, né? Então a gente mostra para o paciente aquilo que a gente planejou, explica para o paciente aquilo que a gente planejou. O tecido mole, nesse caso do software, ele não tem algoritmos que acompanham perfeitamente aquilo que é executado no tecido duro. Então você precisa raciocinar da mesma forma dos planejamentos que são feitos dentro da plataforma, tá certo? Mas a gente tem uma precisão e uma acurácia, uma visão em 3 dimensões que a gente não consegue ter na plataforma e não consegue ter no 2D, que é só anterior-posterior, vertical e lateral-lateral, tá? Então você pode mostrar para a paciente, deve mostrar para a paciente, né, didaticamente, o pré-operatório da paciente e o pós-operatório da paciente, né? Então, a partir daí, a partir deste momento,
a gente parte para o bloco cirúrgico. E agora, na sequência, vocês vão ver o videozinho que eu fiz da cirurgia, propriamente dita, dela. Tá? No vídeo eu não coloquei técnica cirúrgica, então no vídeo não vai haver os cortes, sangue, a cirurgia propriamente dita, mas eu coloquei algumas partes importantes que completam aqui essa aula. E depois do vídeo a gente vai ver o resultado final da Rafaela Roberta. Então, vamos continuar aqui na sequência com os vídeos diretamente do hospital e do bloco cirúrgico. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até daqui a pouquinho, mais na frente, no pré e pós-operatório, das imagens da própria paciente e da finalização do caso dela. Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Hospital Esperança Olinda, onde vamos operar nossa paciente da mini residência, Rafaela Roberta, ok? Então, tudo que vocês viram nas aulas anteriores, as gravações que o Romero fez, mostrando para vocês desde o início do planejamento, na aula do planejamento que eu dei também para vocês, agora a gente estamos aprontando aqui a sala, juntamente com a tropa toda, e a gente vai daqui a pouco executar esse planejamento, tá certo? No dia a dia, como funciona. Bom, tudo pronto aqui, vamos começar o procedimento, tá certo? E aí, depois vou fazer um corte, só depois da cirurgia então, e mais na frente vou mostrando o pós-operatório, etc, etc, até chegar à alta da paciente e o resultado final obtido, tá certo? Um forte abraço. Pessoal, Romerão, cirurgia finalizada, tá certo? Aqui a gente tem um novo perfilzinho aqui de Rafaela Roberta, o pessoal aí da mini residência, certo? E agora eu quero mostrar aqui a oclusão dela. A gente deixa 2 elásticos em delta, de um lado e do outro, e a oclusão da paciente. Ortodontia aí da mini residência, né? Mostro o lado de cá e o lado de cá. Tudo bem engrenadozinho. Finalização ortodôntica agora com a turma da mini residência. E é isso. Terminado. Um forte abraço. Bom, vamos lá. De uma maneira bem simples e tranquila, agora eu vou mostrar para vocês as fotos do pré-operatório e do resultado de Rafaela, que ainda não é o resultado final, ela está em finalização ortodôntica, tá? Mas aqui ela já estava com uns 45 dias, a mais ou menos 60 dias de operada. Acredito que é algo em torno disso. Então aqui é a Rafaela antes e a Rafaela após a cirurgia, tá? Então a gente já pode ver algumas, não vou falar, vou deixar as imagens falarem por si e vocês vão acompanhando e vão vendo aí. Vou passando assim devagarzinho, que vocês podem ver bem tranquilamente. Aqui uma outra posição de perfil que ela se encontra, perfis opostos, mas já chega um perfil onde a gente possa ver os lados. Resultado final. Comparar essa daqui com essa daqui é melhor. Lados diferentes. Aqui agora o mesmo lado. A oclusão final. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Essa a gente tinha lá mais para trás aqui, né? Eu gosto do lado do direito do perfil, que eu sempre planejo no lado direito do perfil.
Aqui. Mostrando os dois lados. Volta para lá. Vou chegando na oclusão. E aqui para cá. A oclusão inicial, a oclusão final, ela ainda está em finalização ortodôntica. O lado esquerdo já está bem travadinho, mas o lado direito, o Romero ainda está ajustando para fechar isso aqui, intercuspidar bem intercuspidadozinho e deixar bem fechadinho. Lado direito, o lado esquerdo que já está mais engrenado. Precisa trabalhar bem agora esse lado direito, né? E é isso. Tá aí o resultado final da nossa Rafaela. Deixa eu botar na foto que eu gosto, que é essa daqui. Tá aí. É isso. É isso aí, pessoal. Esse vídeo finaliza essa sequência de 3 vídeos do computador ao bloco cirúrgico. Não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube, Digital Orto. Nós já temos vários conteúdos, vários vídeos. Quero agradecer os mais de 3.500 acessos já. Quer dizer, estamos chegando nas 3.500 visualizações. Então, quero agradecer a você que vem acompanhando o nosso trabalho. Não deixe de ir no nosso site www.digitalorto.com, de curtir a nossa fanpage no Facebook, Digital Orto também, dentro do Facebook, tá certo? E aguardem, e muito breve, a gente está programando o lançamento da nossa web residência online, onde você vai aprender do início, de quando o paciente chega no consultório para a primeira consulta, até quando você dá alta do paciente e você vê os resultados que você obtém, principalmente você vê a mudança e o impacto que isso tem na vida dessas pessoas e desses pacientes que têm deformidade facial. Muito obrigado, eu sou Gustavo Fraga, cirurgião bucomaxilofacial, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!